Olá pessoal, voltando aqui com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre a exclusão de dados. No vídeo anterior a gente mostrou como salvar um banco de dados em nossa tabela, no nosso banco de dados, e hoje eu vou mostrar para vocês como deletar um registro na nossa tabela. Eu vou acessar aqui, ó, o nosso banco de dados. Então, dentro do nosso banco, Programador Mestre, que é o que sempre nós estamos utilizando, nós temos uma tabela chamada Linguagens. Dentro dessa tabela, nós temos aqui três registros. Um registro para com o nome PHP, outro com o nome JavaScript e outro com o nome C Sharp. Aqui é a descrição de cada um deles. E nessa aula, nesse vídeo agora, eu vou mostrar para vocês como excluir um registro desse. No vídeo anterior, a gente criou esse código aqui, que era mostrando como inserir um dado. E nesse vídeo agora, a gente vai criar a exclusão de um determinado registro. Então, eu criei esse arquivo aqui, ó, chamado excluir dados. E aqui a gente vai construir o código, tá? Então, o primeiro passo é a gente criar a conexão com o banco de dados. Então, para isso, a gente precisa de 4 parâmetros. Um host, um usuário, uma senha e o nome do nosso banco de dados. Então, vamos lá. Nosso host é o localhost. Nosso usuário do banco de dados é root. A nossa senha é vazia, porque no meu banco de dados aqui eu não defini uma senha. Na verdade, não é nem no meu banco de dados, tá? É na minha instalação do MySQL. E o nome do meu banco que eu estou utilizando é Programador Mestre. Então, com esses parâmetros em mãos, a gente vai utilizar o MySQL i Connect para abrir essa conexão. Primeiro parâmetro a gente passa o host, o segundo a gente passa o usuário, o terceiro a senha e o quarto o banco de dados que a gente vai trabalhar. O MySQL Connect ele vai me retornar uma referência para essa conexão. Eu sempre gosto de colocar nessa variável conexão aqui. E agora a gente vai criar o comando, uma vez que a gente se conectou, não é isso? Se conectou aqui no banco de dados, a gente vai criar o código para remover um determinado registro da tabela. Galera, eu estou repetindo sempre nesse arquivo esse código aqui de conexão. Tá? Isso não é a forma mais ideal de se fazer, não. O ideal é a gente criar um arquivo de conexão à parte. Nesse arquivo aqui, a gente chamar esse arquivo à parte e escrever o restante do código. Mas, como a gente está partindo de um exemplo mais simples, eu não estou fazendo isso. Nos próximos exemplos, em alguns exemplos maiores e mais avançados, eu vou trabalhar dessa forma, tá? Mas vamos lá. Então, o próximo passo aqui é a gente excluir esse registro. Para excluir o registro, eu preciso identificar o registro de alguma forma. E eu vou identificar através da chave primária, que é esse ID aqui da nossa tabela. Então, eu vou criar uma variável chamada ID e vou atribuir a ela o valor de 8. E agora eu vou criar o meu comando de remoção. Vocês, como já estão acostumados, eu gosto de escrever isso em uma variável chamada query. E meu comando é delete from linguagens where id igual a id. Ou seja,
Eu estou dizendo que eu quero deletar da minha tabela linguagens, onde o campo ID foi igual à minha variável ID, que no caso é 8. Ou seja, ele vai excluir essa linha aqui, JavaScript. Então, para eu executar esse comando, eu tenho o MySQL query. Eu passo a minha conexão, a minha query. Gente, eu poderia pegar esse código aqui e colocar diretamente aqui, tá? Mas por questões de organização, eu prefiro trabalhar dessa forma. Então, uma vez que o comando MySQL query é executado, ele retorna true ou false, tá? Então, se res, ou seja, se true, se tudo aconteceu conforme tinha que acontecer, então eu vou exibir a minha mensagem aqui. Registro removido com sucesso. Caso tenha acontecido algum erro, eu vou escrever aqui: falha ao tentar remover registro. Terminado o nosso script, vamos testar. Dentro aqui do nosso projeto, exemplo 2, eu tenho aqui o excluir registro, eu vou clicar nele. Então, ó, registro removido com sucesso. O que é que tem que acontecer? O registro de ID8 tem que ter sido deletado. Então, eu vou atualizar aqui a minha tabela. Ó, registro 8 é esse JavaScript. Então, eu vou atualizar aqui e o registro foi excluído. Então, é bem simples, tá? Como vocês podem ver, a gente abriu aqui a conexão com o banco. A gente executou o comando de remoção. Feito isso, o registro foi removido. Então, aqui a gente tem, aqui no nosso blog, Programador Mestre, a gente tem um arquivo chamado excluindo dados no MySQL com PHP. A gente está descrevendo passo a passo como realizar todo esse código, tá? E agora também a gente produziu esse vídeo para mostrar a vocês passo a passo a construção do script. Tranquilo, pessoal? Então, um abraço, até a próxima. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, deixa no comentário.